Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos, é uma grande honra e prazer, né? Por que não? Estar compartilhando desse tempo tão especial de Deus na vida de vocês e na nossa vida também, né? Todos os lugares, né? Vários testemunhos aí que são colhidos e tudo mais. Isso nos enche de esperança, nos enche, como falei no culto passado, um tempo de esperança. E realmente, agora há pouco mesmo, acabei de receber uma informação muito legal sobre um apóstolo, amigo nosso, a revelação que Deus tem para ele e tudo mais que aconteceu essa semana com ele. Então, foi uma grande bênção, a confirmação da notícia agora, por a boca de um servo nosso, da congregação. Então, realmente foi fantástico. Então, aí só temos mais testemunhos e testemunhos e testemunhos, pessoas aí que chegaram aqui, tipo, tem alguma coisa para comer, sair daqui com a sacola repleta de comida, a mochila, a própria mochila, não carrega na minha mochila, não precisa de caixa, não precisa de nada. E, de repente, hoje testemunhar que foi uma grande bênção, pessoas que estão falando que receberam a cesta e parece que cada vez lá, parece que nunca abriram a cesta, parece que o alimento não para de ter. Então, são testemunhos e mais testemunhos que a gente está recebendo. A gente sabe, fala que é a esperança que a gente tem realmente que o reino avance, que o reino prospere da forma como o próprio Senhor desenhou e colocou para que nós cumpramos os processos. Simples assim, como ele vem colocando todo esse tempo, colocando através de nossas palavras, nossas ministrações, o processo. O processo da criação, o processo da transformação, o processo de tudo. E hoje não podia ser diferente, quando nós vamos entrar numa porção que para muitos, principalmente o pessoal já dos evangélicos, né, os protestantes de fato, aquela coisa toda, já seria uma coisa um pouco mais radical, digamos assim, mas hoje eu vou tocar na ferida mesmo, vamos falar de leis, vamos falar de realmente daquilo que eles abominam, muitos abominam, mas hoje Deus vai acabar com essa, digamos assim, essa disputa que não leva a lugar nenhum. Ou melhor, leva a um distanciamento de Deus. E por isso ele vai nos colocando que hoje é Jesus, o cumprimento da lei e o encontro que transforma o coração. Esse é o título da ministração de hoje. E para isso, nada melhor do que Ezequiel 36, dos versículos 26 a 28. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deu para sentir, né, pessoal? A porção hoje é Mishpatim, que significa leis complementares à lei civil e penal, mas resumindo como ordenanças. Vai de Êxodo 21:1 até 24:18, segundo Reis, de 12:1 a 17, Marcos, capítulo 1, versículo 1 até 2:28, e Tiago, capítulo 2, versículo de 8 a 13. Bom? Podemos começar o seguinte, já que falamos de lei. A lei não começa com condenação, mas com cuidado. Sim. Se a gente começar a olhar tudo que foi dito como lei, que é abominado aí por muitas religiões, digamos assim, pelo simples fato que eles não entenderam. Porque a pergunta não é, conhecemos a Escritura? A pergunta não é essa. A pergunta é, já fomos encontrados por aquele de quem a Escritura fala? Bem diferente.
Porque a Bíblia, ela não foi dada para ser apenas estudada, mas para nos conduzir ao encontro vivo com Deus. Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, é justamente tudo isso que ela faz. E hoje não podemos desperdiçar uma parábola interessantíssima que me foi passada. Eu aproveitei, obviamente, para esse tempo. E hoje ela diz assim: a ponte e a fonte. Havia uma cidade construída no alto de uma montanha. No centro da cidade havia uma fonte de água pura. A água era limpa, cristalina e perfeita. O rei daquela cidade amava seu povo e deu uma instrução: construam canais para que essa água chegue a todas as casas. Vivam dessa água. E assim fizeram. Os canais foram bem planejados, as regras foram estabelecidas, como manter limpos os encanamentos, como proteger a fonte, como dividir a água de forma justa. Com o tempo, o povo começou a discutir mais sobre os canais do que beber água. Alguns diziam: o mais importante é preservar o formato original dos canais. Outros diziam: o mais importante é reformar os canais. Outros ainda: o que importa é entender profundamente como os canais funcionam. Mas algo começou a acontecer. As casas estavam organizadas, as regras estavam preservadas, os canais estavam intactos, mas as pessoas estavam com sede. Até que um dia o próprio rei desceu da montanha. Ele não veio destruir canais, não veio mudar a fonte, ele veio abrir novamente o fluxo de água. Ele entrou nas casas e disse: vocês conhecem os caminhos das águas, mas esqueceram de beber. Só isso. E onde ele tocava, a água voltava a correr. E a cidade entendeu algo que nunca deveria ter esquecido. Os canais eram necessários, mas eram apenas o meio. A água sempre foi o propósito. A lei são os canais, a justiça é a estrutura, mas Jesus é essa água viva. Muitas vezes se fica discutindo razões teológicas, mas a pergunta é: estão bebendo de Jesus o suficiente para que ele olhe para você e você se transforme ou transpareça a própria imagem do Senhor? Nós temos que chegar num tempo de parar de discutir teologias. Quem sabe mais, quem discute mais sobre isso? Não, porque eu aprendi na escola tal, no Papa tal, no plenário tal, nisso aqui. Eu vejo muitas aí, de repente, congressos, pessoas aí querem fazer encontros de conselhos, uma série de outras coisas mais, mas esquece o principal: beber da água viva. Só isso. Querem ter razão. Não, porque tem um status, porque eu sou aquele ministro tal, fulano de tal, da igreja tal, que não sei o quê. Eu falei assim, mas o que adianta você ser ministro da igreja tal, tem tanto recurso financeiro, econômico, tantas unidades, tanto de não sei o quê, e não faz a obra de Deus? Mishpatim, vamos lá. A justiça como expressão do caráter de Deus. Após o Sinai, Deus não entrega apenas mandamentos espirituais. Nós sabemos disso. Nós falamos aí semana passada do decálogo, né? Ou seja, os 10 mandamentos. Mas o mishpatim, ou seja, as ordenanças, elas regulam o agir das pessoas, porque Deus quer falar sobre relações humanas, responsabilidade social, cuidado com o fraco
e reparação do dano. Não é discurso de político. Não é discurso de político. Isso está escrito há quase 6.000 anos. E aí tem político querendo inventar aquilo que já está escrito. É só seguir a regra do que está escrito ali. O próprio Senhor mesmo falou, trabalhará 6 dias, descansará o primeiro, que é o Shabat. É o dia de descanso que você vai ter um relacionamento comigo. E durante 6 dias agora já querem mudar, já querem dar mais descanso, querem não sei o quê. Mas não falam de relacionamento com Deus. Mas querem interferir na sociedade como um todo. Isso nos revela algo essencial. Deus não começa falando de rituais nesse propósito, mas de pessoas. Se tiver no escravo, vai ficar contigo ali, e no 7º ano ele estará livre. Está falando de pessoas, logo de cara. E a lei mostra que fé verdadeira se expressa com o trato com o próximo. Como você trata o seu próximo? Como você se relaciona com ele? Pois a espiritualidade não separa o céu da terra. Por que você quer separar do teu semelhante? Só porque você não gosta dos olhos dele, do cabelo, da roupa que ele usa? Porque ele é mais gordo, mais magro, mais atlético? Você começa a colocar o quê? As diferenças acima de tudo? Onde está Deus dentro de você? Deus ama todos igualmente. Então nós temos que a Torá, ou seja, a lei, aqui nos ensina algo fundamental. Que espiritualidade sem justiça prática não é fidelidade, é ilusão. Ou seja, para sermos justos com a palavra de Deus, com a bênção de Deus, com aquilo que Ele derrama em nossas vidas, nós temos que ser fiéis. Porque senão não passamos de ilusão. Outro dia eu perguntei aí, não, eu sou fiel a Deus, aquele negócio todo, o rapaz veio com um monte de discurso, assim, eu olhei para ele e vi que passou uma menina. E ele cresceu o olho assim. Eu falei assim, a mesma palavra que tu me disse está escrito. Se olhardes para uma mulher com pensamentos levianos, você já pecou. E agora? O que você tem a me dizer? Não, veja bem, não é assim que você tem. Eu falei, não, é assim. A mesma justiça que você quer aplicar no seu texto sobre mim, é a mesma coisa que você tem que tratar com o seu próximo. Como você olha o seu próximo? Por interesse da carne? Ou realmente porque você considera uma criatura abençoada por Deus? Justiça e misericórdia não são opostas. Começa por aí. Elas sempre vão caminhar juntas. Por isso que o Senhor mesmo fala que a Torá não foi dada para criar opressão legalista, mas para ordenar a vida de forma que a presença de Deus habite entre o povo. Trabalho mais simples. É só ler o que chega lá dos relacionamentos. Se você começa a ler a lei como um todo, você começa a falar assim, pô, Deus desde aquela época se preocupou conosco. Não são os políticos hoje que ficam discutindo se você vai trabalhar a semana de 6 dias, ou de 5 dias, de 3 dias, ou vai ficar em casa sempre. Não é isso. Mas como você vai tratar, se você for prejudicado, tem a recompensa, tem que ter isso. É só você ler. Mishpatim. Ou seja, as ordenanças de Deus. É o relacionamento humano de um que tem com o outro. Nada mais além disso. Mas aí nós temos um problema que repercutiu. A lei mostra o caminho, mas ela jamais vai mudar o coração. O coração tem que ser transformado. Você tem que buscar essa transformação de uma forma plena. Não é esperando eu cumpro a lei. Quem não lembra daquele jovem que chega lá para o Senhor e fala assim, o que tem que fazer para entrar no reino dos céus? Ele fala assim, você cumpre
Os 10 mandamentos, compro desde pequenininho. Então tá. Então vende todos os teus bens e dá aos pobres. Aí me segue. O que aconteceu? Ele não gostou da proposta. Por quê? A própria lei está mostrando o caminho. Seja bondoso com os outros. Se você tem de fartura, compartilhe. Compartilhe. Se Deus te deu fartura, compartilhe. Não seja que, não, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus está te dando para você compartilhar com quem precisa, com quem realmente faz a obra, com quem vai atrás. E a lei revela o que é justo, mas não nos dá força para viver essa justiça plenamente. E isso nos prepara sempre para algo muito maior. Quando a gente renuncia a nós mesmos. O próprio Senhor mesmo alertou sobre isso. Tomar a própria cruz requer um esforço sobrenatural. Requer realmente o caminho da justiça. Não aquilo que tipo, não, eu renunciei a mim mesmo, tá, mas e aí? Não, mas eu quero um terno alinhado, eu quero um carro do ano, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, quando você se renunciou, se você tem desejos para serem cumpridos. E nisso daí, nós vamos entrar agora num ponto bem interessante. Lá do 2º Reis, onde o rei Joá promove uma reforma no templo. Por quê? As paredes estavam rachadas. Mas não só a parede. O rei, obviamente, aproveitou tudo isso daí para fazer a reforma do templo. Não, porque, o pessoal não está mais adorando com medo que caia na cabeça. Eles vão adorar lá no monte, vão sacrificar lá no monte, aquela coisa toda, mas não entram na casa de Deus com medo. Da casa de Deus caiu o teto na cabeça de todo mundo lá dentro. E os sacerdotes não faziam nada. Conseguiam arrecadar dízimos, as ofertas e tudo mais, mas não era para a casa de Deus. E aí o rei fez a proposta, né? Tipo, vamos organizar tudo isso aqui, vamos reformar a casa de Deus. Beleza, ótimo. A palavra do rei tem que ser imperativa, não é isso? Ótimo. 23 anos depois, a casa continuava rachada. O templo continuava rachado. Ninguém fez nada. Nenhum sacerdote, nada. Aí o rei chamou o sumo sacerdote. Vai consertar essa casa. Ninguém mais vai dar a oferta para sacerdote. Vão trazer todo aqui a casa de Deus. Ao templo do Senhor. E aí houve a grande sacada. Construiu-se a arca do tesouro. Onde a pessoa tinha um buraco em cima, a pessoa metia a mão lá dentro e colocava as suas ofertas lá dentro e seu dízimo. Foi feita a contagem do dinheiro da oferta das pessoas, onde nenhum sacerdote podia tocar a mão. Não podia receber, foi regra. Porque tudo tinha que vir à casa do Senhor. E assim aconteceu. O que aconteceu? Sobrou dinheiro para fazer a reforma. Entregaram dinheiro para os pedreiros, marceneiros e tudo mais, e a casa do Senhor foi restaurada. Mas precisou de uma atitude radical. Por quê? Os sacerdotes tomavam conta das ofertas, dos dízimos, para benefício próprio. E aí a justiça também nos coloca que integridade administrativa é um processo do caráter de Deus. Todo aquele que quer servir a Deus tem que ter integridade administrativa. Se você faz parte de algo, tem que prestar contas. Onde? Você recebeu. Tá, e da onde? Vai para onde? Esse recurso e tudo mais. Santidade não é só liturgia. É responsabilidade. Mas ele é sacerdote, ele é santo. Mas tem que ter responsabilidade com aquilo que ele confia. Isso é fato. E assim nós temos que o mesmo Deus que regula os danos entre as pessoas
exige também retidão na administração do que é sagrado. E aí nós temos aí algumas situações que eu, infelizmente, participei, Deus me fez participar, onde ministros aí, famosos até, chegavam lá e tipo assim, tudo que recebe, que vem, antes de ir para o altar, já separa 20% e o resto você coloca no altar. E esses 20%? É para o ministro. Falei, mas a palavra diz que tudo tem que estar no altar. Tudo tem que ser colocado no altar e do altar é distribuído. Não, a direção é outra, é aqui. Isso é como se fosse um presente para ele. Tá, a cada culto ele ganhava 20% de toda a arrecadação e a igreja ficava com 80%. Aí você começa a pensar, por que 20%? Muito mais, é o dobro de um dízimo? Não, porque tem o nome da igreja, tem a qualidade dele, aquela coisa toda. Eu fiquei pensando e maturando mais sobre isso. E quando me chamaram até para ser tesoureiro, quando fiquei sabendo de toda essa situação, eu falei, não vou participar, porque queria, obviamente, meu CRC para dar validade no negócio, como contador. Eu falei, não vou participar disso aí não, porque isso daí está roubando Deus. E aí nós vamos para Malaquias. Não, mas lá em Malaquias está dizendo, tragam ofertas à casa do Senhor, tragam os dízimos à casa do Senhor, eu declararei, né, derramarei bênção sobre a vida de vocês e tudo mais. Ótimo, beleza. Como está lá em Malaquias 3,10. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Mas, que todo mundo pula, são os versículos 7, 8 e 9. Que dizem assim, desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, ou seja, saíram da minha lei, saíram dos meus ensinamentos, das minhas ordenanças, e não as guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? E Deus responde, todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Deus responde, no dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. E olha, quem pode roubar Deus no dízimo e na oferta? Senão o sacerdote. Não é aquele que não traz o dízimo e não traz a oferta. É o próprio sacerdote que recebe, como o caso desse ministro, pseudo-ministro, que quer receber 20%, antes que a oferta chegue no altar. Ainda mais também aqueles que, infelizmente, se sucumbem a isso, ficam montando filiais de igrejas por aí e querendo um percentual, 40%, 50% do que ela arrecada. Mas peraí, Deus está colocando naquela igreja aquele valor. Mas não é para benefício do nome da igreja. O que é isso? Deus precisa disso? Que o nome da igreja sobressaia mais do que o próprio nome dele? Por caso, você faz parte de congregações que têm várias placas espalhadas pelo mundo? Pois é, se entristeça. Ela está roubando Deus. Está roubando. Porque está aqui escrito. Com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Todo lugar que faz justamente essa péssima administração, como foi dito, porque onde Deus coloca o seu mover,
a sua, digamos assim, capacidade de ter aquela arrecadação, digamos assim, é para aquele lugar, para as necessidades daquele lugar. Não estou falando só da casa, mas existe uma comunidade em volta. Pessoas doentes, pessoas que precisam de tratamento espiritual, pessoas que não têm o que comer. Como numa dessas congregações, o próprio ministro, durante o culto, falou para o obreiro: tira aqueles vagabundos lá da escadaria, porque aquilo envergonha a frente da nossa igreja. É uma igreja grande, de renome aí. Então, o que nós temos aqui são situações que as pessoas estão olhando somente para si, não para a obra de Deus. Assim como Joás restaura o templo, o culto funciona. As ofertas entram, a estrutura é reparada. Por quê? Resolvemos seguir aquilo que acontece. Mas a história nos conta uma forma diferente. O coração do povo não permaneceu firme. A reforma foi externa e não profunda. Porque isso daí nos mostra e ensina da seguinte forma: que é possível consertar a casa de Deus sem permitir que Deus conserte o coração. Isso é uma realidade dos dias de hoje. Tem pastor aí que fica atrás das ofertas, mas já preocupado para garantir o dele no final do mês, o seu próprio conforto. Mas ele não olha para a necessidade da casa, aquilo que tem que fazer, uma reforma, uma pintura, um contrato de bombeiros, algumas coisas nesse sentido. Ele não olha para a administração como um todo, mas ele quer ofender todo mundo de cima do altar, como se ele fosse alguma coisa. Então, na verdade, só está enganando e roubando Deus, roubando corações, roubando esperanças. Porque agora nós temos que falar o seguinte: coisas que edificam, que te ensinam a não caminhar no caminho errado, de não olhar para o seu próximo de forma a cobiçar, assim de compartilhar com ele um tempo diferente. E aqui começa um clamor silencioso. Quem pode fazer uma obra que vá além das paredes e alcance o interior do homem? Muitas vezes as pessoas tiram sarro que a gente é pequenininho. Sim. Mas não andam conosco. Quantas pessoas alcançamos nas ruas? Quantas pessoas, tipo, que Deus te abençoe, já promove uma conversa diferenciada e a pessoa, como assim? Quem é você? Que poder é esse que eu senti quando você falou que Deus te abençoe? A pessoa começa a quebrantar o coração ali mesmo, a entender que, tipo, nossa, como eu estou afastado de Deus. Isso nos leva ao livro de Marcos, quando o Messias se torna a encarnação da própria Torá, da própria lei. E aí nós precisamos agradecer muito a Marcos, ao evangelista Marcos, a esse evangelho maravilhoso. Porque ele já começa de uma forma de declaração extremamente radical, que nenhum dos outros fez. Se vocês prestarem atenção. Ele não começa explicando, ele já começa anunciando o princípio do evangelho de Jesus, o Messias. É assim que ele dá entrada. O princípio do evangelho de Jesus. Ele não falando, não, eu sou mensageiro disso. Não, ele já falou, esse aqui é o princípio do evangelho. Já saiu dando tiro já. As pessoas começam a ler e falam assim, não presta atenção. Né? Não, isso aqui não é nada. Não, tá lá. Esse aqui é o princípio. Já determinou. Isso aqui é o princípio. E o que o Senhor faz nesses capítulos? Ele cura no Shabat, perdoa pecados, toca impuro, come com os marginalizados e declara: o Filho do Homem é Senhor do sábado, Senhor do Shabat.
Coisa que muita gente ainda continua falando, isso é coisa de judeu. Está no próprio livro de Marcos. Então o Senhor não viola a Torá, não viola a lei. Ele confronta interpretações que perderam o coração da Torá. Olha as discussões que ele tinha lá com os sacerdotes, chamado de um bando de víboras. Por quê? Interpretavam errado. Não iam no coração da lei. Iam no próprio entendimento e no próprio coração do quê? Dos seus prazeres pessoais, seus prazeres carnais. E o quanto iam arrecadar. E aí o Senhor revela o propósito do Shabat, que pouca gente sabe. Não como um fardo legal, mas como instrumento de restauração. Sim, porque é o princípio, onde todos deveriam aproveitar o Shabat para passar o dia com Deus, como era naquela época. Passar o dia com Deus. Você quer descanso melhor do que esse? Descansar na casa do Senhor, descansar ouvindo os ensinamentos dele. Ah, mas no meu tempo agora, tal, que eu tenho, na minha agenda, não sei o quê. Isso é um problema seu. Porque você está dando mais valor ao mundo do que a palavra de Deus. Todo mundo fala em prosperidade. Não vou discutir aqui as teorias e teologias que te aplicam. Mas se você for inteligente, verá que Israel cumpriu tudo isso aqui. Saiu do Egito, entrou em Canaã, derrubou muralhas de Jericó, destruiu todos os inimigos que tinham pela frente e tomou conta do que conhecemos hoje como Israel. Foi próspero, fecundo e comandou o mundo. Quem não lembra do rei Salomão? Que todos os reis vinham até ele pedir conselho. E traziam para ele todo tipo de ouro, prata, joia, tudo, madeira de lei, tudo mais. Israel era rico. Por quê? Seguia o que estava escrito. E quando Israel se perde? Quando se afasta de Deus. Então Deus não é aquele negócio que você chega, usa quando quer. Não é. Ele é a roupa que você veste todos os dias. É aquela que você vai a todos os lugares. A todo momento. Cada encontro que você tem com uma pessoa, ou lugar que você tem que vestir a roupa dele. É a mesma roupa. Ah, mas eu vou tomar banho com essa roupa. Ah, mas eu vou no banheiro com essa roupa. Tudo você faz com essa roupa. Junto com ele. Porque assim, o Messias não anula as ordenanças. Ele as leva ao seu sentido mais profundo. Porque o Senhor não quebrou as leis. Ele revelou o coração da lei. Essa é a diferença. O que muito hoje coloca como preconceito contra isso, a lei está abolida, aquela coisa toda, é porque não entendeu o coração da lei. Então é mais fácil dizer, Jesus acabou com a lei. Para de mentir. Ele falou que nunca falou em abrogar a lei, mas sim cumpri-la. Porque a lei tem um coração. E aí, quantos desses estudiosos e teólogos do dia de hoje conhecem o coração da lei? Nem mesmo rabinos que eu conheço por aí são capazes de dizer onde está o coração da lei. Mas rejeitam Jesus. Quando Jesus cura no sábado, ele está dizendo: a lei nunca foi contra a vida. Ela sempre apontou para a restauração. Jesus não veio para ajustar comportamentos. Ele veio para restaurar o homem por inteiro. Aqui acontece uma situação interessante. Aquilo que a lei ensinava, Jesus vivia. Aquilo que a lei exigia, Jesus cumpre. Aquilo que a lei apontava,
Jesus revela. Então, onde está o problema da lei? No entendimento do homem ou na misericórdia do Senhor? Aí Tiago vem e fala o seguinte: a lei real é o triunfo da misericórdia. Porque Tiago chama a lei de lei real. Não significa de real, que ela é verdadeira, não, de realeza. Ela é a lei da realeza. E nós servimos a um rei. E você não vai se ater àquilo que ele tem para você. Que ele fala assim, no meu reino funciona dessa forma. Se você quer adentrar o reino, você tem que ser pela força. Pela força de renunciar a si próprio. Porque para entrar no reino, você precisa primeiro amar o reino, da forma como ele é. Não com ideias revolucionárias, eu vou entrar lá dentro, vou revolucionar. Senão o inferno já é o teu caminho. Simples. Ele afirma, o Tiago afirma assim, o juízo será sem misericórdia, para quem não usou de misericórdia. E assim nós vemos porque temos que conectar com Jesus essa situação, essa informação, porque Jesus falou o tempo inteiro sobre isso. Se você não dá misericórdia, como é que você quer ter misericórdia? E aí ele ensina o seguinte, a justiça não nos destrói. A verdade não nos rejeita. A santidade nos chama para perto. Que é aí que começam as mudanças. Pois a fé verdadeira não nasce do medo da lei, mas do encontro com a graça que transforma. Simples. Dessa forma. Então não adianta ter medo da lei. Então não vou se cumprir porque eu não sou judeu, porque não é isso, não estamos sendo radicais, mas entender cada declaração que é dada, cada ensinamento que é dado, o que Deus quer passar ali? Que relacionamento ele está mostrando? É que hoje todo mundo quer uma coisa assim, ou então agora digita na IA e quer uma resposta prática e rápida. As pessoas não têm mais tempo hoje, sendo que estão jogando o tempo fora. Um tempo precioso de aprender e viver com o Senhor. Cumprir a lei sem amor é hipocrisia. Puramente isso. Falar da fé sem justiça é morte espiritual. Como é que você quer falar de fé se você não é justo com o teu próximo? Como você julga aquele que está lá na cadeira, lá, que está lutando para pelo menos dar uma oferta? E você critica ele. Porque você não teve fé nem de ajudá-lo, nem de descer do seu altar para estender a mão a quem precisa. Mas você está preocupado que no final do mês o seu percentual seja o mais gordo possível, enquanto a igreja permanece rachada. Não só nas paredes, mas no próprio corpo. Então, temos que declarar o seguinte, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ponto. Porque o juízo desapareceu. E assim nós temos que olhar no caráter de Deus, onde ele vai ser revelado plenamente na própria misericórdia. Ou seja, sejam misericordiosos uns com os outros. Simples assim. Se preocupem uns com os outros. Não com essas mensagenzinhas de WhatsApp, para com isso. Nós estamos numa geração de preguiças. Manda mensagem. Tá? Tome atitude. Esteja presente. Compartilhe dos dons. Seja esperto. Onde cai unção, beba. Se abasteça. Para você ver como cresce. É que nem massa. Quanto mais bate, mais ela cresce. Assim é a unção. Quanto mais ela é afrontada, quanto mais ela é derramada, mais você quer. E querendo mais, e você usando ela, mais ela cresce.
que nem passa. Simples assim. Então, as ordenanças nos ensinam que Deus se importa com a vida concreta nossa. A Haftará, ou seja, o rei, nos mostra que a justiça sustenta o culto. Foi assim que ele reformou e expandiu a fé das pessoas. O Evangelho revela o Messias como a lei viva. Tiago nos lembra que sem misericórdia, toda a lei se torna vazia. E assim nós podemos falar que a justiça começa na Torá, ou seja, na lei. Ganha rosto no Messias e se manifesta em misericórdia prática. Ou seja, pratique misericórdia. E aí nós temos que olhar para aquele que é o nosso exemplo a ser seguido. Jesus. Nós vamos olhar de Gênesis a Apocalipse. Onde lá no Gênesis, ele é a promessa. Na lei, ele é o objetivo. Nos profetas, ele é a esperança. Nos evangelhos, ele é o caminho. Na igreja, ele é a vida. E no Apocalipse, é o consumador de tudo. Resumo melhor que esse, não encontrei. A Escritura não termina em regras, ela termina em um encontro. E que todos nós saiamos hoje daqui com uma pergunta viva dentro de nós. A justiça de Deus está apenas em nossas palavras ou já anda em nossos caminhos? Hoje falamos sobre a lei, sobre justiça, sobre reforma, sobre cumprimento. Mas tudo isso converge para uma pergunta mais simples. A água está correndo dentro de você? Ou seja, Cristo vive em você? É possível defender a lei e estar seco? É possível preservar estruturas e estar vazio? É possível conhecer textos e ainda não ter sido visitado pelo autor? Jesus não veio disputar sistemas. Ele veio restaurar o fluxo. Ele não veio anular a justiça. Veio escrevê-la no coração. Ele não veio vencer um debate. Veio vencer a dureza dentro de nós. Talvez você até ame a lei. Talvez você ame também a tradição. Ame a teologia. Mas a pergunta é, você ama o Filho? Não tenha medo do silêncio, não. Porque o silêncio é o altar. É no silêncio que você vai encontrar as respostas. Se realmente aí dentro de você, o Filho está presente. Se Jesus está presente em você. Porque quando o Filho toca o coração, a justiça deixa de ser obrigação e se torna natureza. Simples. Você não julga mais. Você simplesmente compreende. Só isso. A misericórdia deixa de ser esforço e se torna expressão. A boca deixa de falar defesa e começa a falar em vida. Eu não vou pedir que você mude de tradição. Longe de mim. Eu não vou pedir que você abandone a tua história. Só vou fazer um convite simples hoje. Se em algum momento você percebeu que a água não está fluindo da sua vida como deveria, peça ao rei que ele entre em sua casa. Se permita ser tocado por ele. Beba dessa água com ele, que ele vai te entregar, porque ele é a água viva.
Porque ele não vem aqui para destruir o que você fez até hoje. Como você fez, está pouco se importando. Mas o que você vai ser hoje. Porque ele quer abrir novamente a fonte sobre tua vida. Ele quer ver rios fluindo do seu coração. E assim nós podemos pedir que Jesus, não queremos apenas compreender o cumprimento, queremos experimentá-lo. Escreve tua justiça dentro de nós, Senhor. Faz a tua misericórdia transbordar em nós e que a nossa boca revele um coração cheio de ti. Amém. Pense bem. Reflita no que foi dito hoje. Pense como você hoje está adorando Deus na sua igreja, no seu culto. Vocês só ficam lá pedindo. Se Deus é provedor, se o próprio Jesus é provedor da igreja, e a promessa dele é: aqueles que estão em mim, sacerdotes, né? Livro de Levíticos. O sacerdote será alimentado pelo próprio Senhor. E não pelas ofertas e dízimos. O sacerdote será alimentado pelo próprio Deus. É promessa. E ela se cumpre. E eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha. Deus provém. Deus dá para aquele que está com ele. Não tem tudo o que os outros das igrejas grandes têm. Não preciso disso. Mas uma coisa eles não têm: a paz que o Senhor me dá. Por isso que eles são pregados a andar com seguranças. Eu não. Eu ando no meio do povo, como Jesus andava. As pessoas me tocam? Tocam. Qual o problema? Qual o problema? Quem não se lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Se eu apenas te tocar. Quem é de Deus, dá oportunidade que a fé resplandeça e seja tocada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos. Que o Senhor lhes dê uma semana próspera, uma semana abençoadíssima, de revelações, de tudo mais. Medite nessa palavra. Medite naquilo que você aprendeu. Medite até onde você hoje conseguiu avançar para entrar no reino. Saia da sua zona de conforto. Ah, já aceitei Jesus na minha vida, eu sou batizado. Não entre por esse discurso. Não entre. Viva Jesus dentro de você. É um tempo precioso, como nós temos narrado nesses últimos tempos. É um tempo que Deus tem reservado realmente momentos importantes. Que tem acompanhado aqui esse trabalho todo, essa reforma e tudo mais que nós estamos fazendo, consegue enxergar a vontade de Deus resplandecendo daqui de dentro. Então, seja um coração quebrantado e transformado para servir ao Senhor Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde sempre. Amém.